Sim, senhoras e senhores, chegamos para mais um Matrix Podcast e o nosso programa exclusivo Fala Luciano, onde Luciano César, o nosso convidado, que é cadeira cativa e tem o seu próprio programa aqui no nosso canal, responde as perguntas enviadas pelos internautas e os nossos ouvintes e amigos. Luciano, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso EP número 8, Luciano. E assim nós estamos indo, tantas perguntas. Tu demorou uns dias para vir aqui gravar, tem perguntas que o pessoal mandou. Pede, olha, mais de 1000 pessoas mandaram uma pergunta que depois eu vou te falar. E eu sei que tu vai responder sobre muitas coisas para a gente fazer muitos cortes para o pessoal entender e depois o pessoal também assistir no nosso canal, lá na rede vizinha. Isso aí. Luciano, seja muito bem-vindo, faz uma breve apresentação e já vamos começar com um bombardeio de perguntas aqui. Fernando, obrigado pelo convite, todos vocês internautas que assistem, né? Quero parabenizar o Fernando e todos aqui do Matrix Podcast, o programa Fala Luciano, que está sendo um sucesso, né? Tem tido uma audiência muito boa, o pessoal tem comentado muito positivamente. A gente está aqui para ajudar todos a esclarecer muitas dúvidas e trazer ensinamentos que até hoje não foram divulgados aí pela internet, ou muito pouco divulgados. Então, prazer, Fernando, sempre estar aqui. Me convide sempre que quiser, que eu venho com o maior prazer. Muito bem, Luciano. Se eu for te convidar sempre que quiser, tu teria que estar todo dia aqui, porque o pessoal manda uma enxurrada de pergunta e de questionamentos. Mas vamos começar pela política. Isso. Eleições em São Paulo. Teve algum acordo? Sim, como todas, né? Todas as eleições sempre tem acordos assim, acordos espúrios, né? Acordo que o povo não sabe, tipo assim, ó, você é político, você fica quietinho, sai de cena, nós vamos te dar em troca isso, né? Você faz esse compromisso aqui com e tal, porque, na verdade, quem comanda toda essa parte das escolhas do Brasil e também do mundo, né? Vamos falar assim, é sempre o mesmo sistema de máquinas, chamado de Dominion, é uma fabricante dessas máquinas mágicas aí, né? Caixinhas mágicas que fabricam e eles que dão as normas, né? E eles escolhem, olha, eu quero que entre esse aqui não, esse aqui tira fora, esse aqui sim, esse aqui não. Então sempre foi assim, né? Sempre foi assim, e não é agora, não é novidade. Então o que está acontecendo atualmente é a exposição de todos esses acordos que aconteciam sempre desde então e que agora estão sendo trazidos a público. Então vemos nessas eleições de São Paulo que aconteceram acordos ali, que talvez não seja melhor nem eu falar, né, porque também são coisas internas, mas sim existiram acordos para entrar certos candidatos e assumirem outros através de trocas de barganhas, porque a eleição no Brasil ela se tornou uma moeda de barganha, né? Você vai entrar e você vai fazer isso para mim, eu te boto lá no cargo, mas você vai ter que trabalhar para mim, que sou o sistema, né? Eu vou te tirar do cargo, se você não me obedece, eu te tiro do cargo. Então é uma moeda de troca. Infelizmente, nós brasileiros e tantas pessoas do mundo todo, nós nunca tivemos a idoneidade daquilo que foi feito. Sempre foi feito através de caixinhas mágicas, que nem sempre sai aquilo que a gente gostaria, né? Então temos casos assim muito claros de pessoas que claramente estavam em primeiro lugar das pesquisas, estavam como a grande favorito e acabaram saindo do pleito, não completaram por motivos citados aqui. Então, infelizmente, é isso. Temos que nos acostumar. E a boa notícia é que tudo isso é uma coisa que está sendo trazida à tona, revelado para depois ser mostrado e retirado. Porque todas essas maldades e falcatruas que foram feitas na humanidade até agora têm a tendência de serem eliminadas, extirpadas, né? Para que o bem prevaleça e o bem sempre triunfe. Só que essa demora está sendo bastante cansativa e as pessoas estão vendo cada vez mais a maracutaia sempre ganhar, né? Mas isso eu posso dizer para vocês que tem os dias contados. Esperamos que não demore muito mesmo. Muito bem, Luciano, mais uma sobre pergunta. Pablo Marçal, será presidente em 2026? É um desejo dele, ele já falou claramente que ele deseja concorrer à presidência em 26, e tem muitos acordos por trás que a gente não conhece, né? Eu pessoalmente acho, todas as pessoas novas que estão com uma nova proposta assim, de desmanche do sistema e de libertação da humanidade, eu apoio, eu não tenho detalhes pessoais sobre ele, mas ao meu ver é uma pessoa assim, extremamente séria, né?
que tem condições de trazer bom crescimento às pessoas que escolherem votar nele, né? Não sei o que vai acontecer até 2026. Acredito que todo o sistema deverá ser renovado, trocado, como eu já falei algumas vezes, né? Porque esse sistema atual ele é muito comprometido, ele é muito trabalhado por acordos, por negociatas, e não vai mais ser assim. Nós vamos ter um sistema de escolhas muito mais limpo, mais claro, que seria o QVS, né? Quantum Votation System, que não vai ser mais através de caixinhas mágicas, mas através de um sistema muito mais moderno que será implantado. Eu não sei se isso vai ser feito antes de 26, provavelmente sim, né? E todo candidato que entrar a partir de agora, ele deverá ter a ficha totalmente limpa. Então, se tiver qualquer demérito contra qualquer candidato futuro que virá, ele não poderá entrar. As escolhas vão ser rigorosas para aqueles que poderão ser eleitos. Então, eu não sei o que vai acontecer. A gente está com uma visão assim, muito curta do amanhã, porque tudo está num cenário de transição, de mudança. Mas, assim, se continuasse nesse mesmo ritmo, sim, ele iria ser candidato, iria ter provavelmente bastante votos das pessoas, né? Então, mais ou menos é isso. Mas, como eu falei, eu tenho uma plena convicção que até 2026 todo esse sistema não vai existir mais. Vai existir coisa muito mais moderna, né? E aí sim os candidatos do bem, aqueles que tiverem boas propostas mesmo, eles serão elegidos para o bem da população e não mais a serviço de grupos dominantes internacionais como tem sido até então. Muito bem, Luciano. Tarcísio e Silas traíram o capitão? Sim, traíram o capitão. O Tarcísio ele deixou claramente nessas últimas entrevistas dele que ele está favorecendo o Centrão, que ele gostaria de algo assim assado, né? E eles não vão dizer que traíram, né? Mas assim, para o nosso entender popular, sim, eles estão falando mal do capitão, dizendo que ele não é uma pessoa competente, que ele não é uma pessoa do bem e tal, né? Para tentar ganhar força para os seus partidos, para os seus futuras eleições de 2026, onde o próprio Tarcísio também deveria, pelo menos teoricamente, se mostrar candidato a presidente. Então, existem muitos acordos que nós não sabemos, mas essa traição, ela sempre existiu, e eu acredito que o capitão, como ele é uma pessoa muito experiente, ele está no meio político já há quase 30 anos, 20 e tantos anos, ele sabe distinguir raposas das ovelhas, né? Então, eu tenho certeza que ele está sabendo de muitas coisas, embora ele não fale, né? Então, ele convive, assim, no meio de lobos, ele é uma ovelha no meio de lobos, ele certamente sabe disso e toma as precauções devidas quanto a isso, mas eu não gostaria de estar na pele do capitão cercado de tantos lobos que querem o seu couro ali, né? Então, a gente está vendo agora com olhos vistos que todas as revelações estão sendo trazidas. É o caso de políticos que se exporam, tipo Joyce Hasselman, naquela época que se elegeu em cima do capitão, no dia seguinte virou as costas, né? E tantos outros ali que também fizeram a mesma coisa. Então, a política é uma coisa assim, onde um quer comer o couro do outro, como a gente fala, né? Mas acredito que, fora esses nomes que estão comprometidos, muitos outros nomes fiéis vão se unir ao capitão para ajudar a fazer o Brasil crescer e se limpar de toda essa espúria que aconteceu até agora nesse meio sujo que é o meio político até então. Vamos lá. Agora vamos para mudanças climáticas. O que esperar do tornado Milton na Flórida? Pois é, o Milton foi considerado o furacão mais poderoso dos últimos 10, 20, 30 anos, talvez da história dos Estados Unidos. O Milton ele passou para a categoria 5, depois para 6, depois ele retornou para 5 e tal, agora está diminuindo. E ele foi junto com o Helene também, que veio há uns dias atrás, que foram, me perdoe eu falar assim, mas foram manipulações humanas disso aí tudo, né? Existe um controle dessas atividades climáticas através das famosas antenas, aquelas HARP, e essas antenas elas têm um grande domínio sobre tudo o que acontece, furacões, tremores, chuvas secas, né? Tudo é comandado, pois nós estamos numa G mundial e uma G mundial climática, GERRA climática, né? Então o pessoal
da escuridão, das sombras, né, da NO, ele sabe que é muito mais fácil tu destruir um país através de uma grande atividade climática negativa do que ir lá com objetos bélicos e tal, e fazer do meio tradicional. Então, como nós estamos numa G de quinta geração, eles utilizam muita inteligência, muitos artefatos climáticos para destituir um povo ou para ganhar as escolhas, né? A gente sabe que tem as eleições americanas agora dia 5 de novembro, que vai ser uma data muito importante. Então, tudo isso está acontecendo para que aconteça que as pessoas não consigam ter a liberdade de escolher quem elas querem, que elas necessitem, talvez, de votar via correio, por causa da destruição da sua cidade ou coisa parecida, né? Então, eles vão dar mais chance para que haja maracutaia nessas novas escolhas americanas. Então, eles não temem sacrificar grande parte da população para causar uma destruição que venha favorecer uma possível eleição quando vier dia 5 de novembro. Assim como fizeram também, né, com a primeira eleição lá do tio Bidê, que eles botaram a Pand, né, botaram um monte de coisa, aí todo mundo paninhos e tal, aí todo mundo teve de votar pelo correio, aí a gente sabe que é facilmente manipulável e tudo está registrado. Então, é uma nova tentativa da escuridão de melar com a escolha limpa que haverá nos Estados Unidos em 5 de novembro. Mas não sei se eles vão conseguir, não. É uma tentativa, eles estão dando todas essas suas últimas cartadas aí, mas não terão êxito. E quanto ao furacão também, eu gostaria de falar que foi acompanhado um avião de uma companhia, de uma agência americana chamada de NOAA, N-O-A-A, né? Que é uma companhia tipo assim, a Defesa Civil Brasileira, tipo a FEMA americana. E esse avião, ele fez todo o trajeto do Milton, ele fez exatamente o trajeto. Foi até no Golfo do México, fez ali, entrou na parte da Flórida, subiu, né? Ele fez exatamente esse trecho onde passou o furacão. Provavelmente ele largou alguma substância ali que acelerou para que esse ciclone caminhasse por essa trilha desenhada por esse avião da NOAA, né? Então veja como tudo são manipulações humanas que agora estão sendo trazidas a público. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas nisso, vidas inocentes, e é uma lástima. A gente se solidariza com as vítimas desse furacão. Ok. O projeto HARP, tu acredita que ele está causando essas anomalias climáticas? Totalmente, né? Totalmente, 100%. O HARP, ele tem uma influência muito grande há muitos anos. Ele já existe há muitos anos, mas agora assim ele ficou escancarado, né? E as pessoas dizem, por que a Aliança não vai lá e destrói a base do HARP, né? Porque ela é escondida. Existe uma base do HARP em terra que comunica com algum satélite que está na parte da ionosfera, e esse satélite, em forma de espelho, ele joga esse raio para um outro satélite que joga esse raio para o local da Terra onde eles desejam. Então, por exemplo, uma base lá do Oriente, da China, sabe lá onde, né? Emite um feixe de micro-ondas, que é esse o raio que eles usam, micro-ondas mesmo, é o mesmo do aparelho de micro-ondas caseiro, só que gigante. Um feixe de micro-ondas para um satélite, digamos aí no Oriente Médio, esse satélite do Oriente Médio espelha esse raio para um satélite que está sobre os Estados Unidos, e esse satélite joga então um raio para aquecer as nuvens no ponto onde eles desejam. Aí a nuvem aquece e forma-se ali uma chuva intensa, que depois, por meios de aviões e rastros que podem ser derramados, pó e tal, ele se intensifica e se forma um furacão, como aconteceu o caso do Helene e do Milton. Então isso é uma G climática, é um artefato já utilizado há muito tempo e que agora está se aperfeiçoando. E existem bases também secretas em submarinos, e existem bases nos próprios satélites que fazem isso, e não é fácil de detectar, né? Aos poucos, a Aliança da Terra está detectando e tirando fora essas bases aí, do DEW e dessas bases que acabamos de falar. Mas ainda restam algumas, por isso que eles têm ainda tanto poder de fazer esses furacões. Então, um pouco é da própria Terra, que está no processo da inversão magnética, que facilita e amplifica esses fenômenos. Mas, assim, eles são, como dizer, induzidos por meios humanos. Depois ele é amplificado através de meios naturais. Então, eles aproveitam o meio natural que está para se formar ali e amplificam aquilo com raios e outros objetos que eles têm, tecnologias incríveis, que a gente já sabe sobre isso. Então, infelizmente, a gente ainda está sob domínio dessas pessoas do mal que querem destruição e diminuição da parte da população da Terra. Fale sobre as trilhas químicas.
Essas trilhas químicas são exatamente os chemtrails, são jatos lançados pelos aviões pagos para isso, né, com pilotos especiais que têm dentro do seu corpo vários tubos gigantes, né, de elementos que normalmente são bário e alumínio, formando Ba de bário e alumínio Al, né? Que justamente Baal é o nome da divindade pagã do passado que fazia mal, né? Então isso são práticas assim que eles chamam de geoengenharia reversa, que tem explicações que seria para o bem da humanidade e tal, mas é tudo mentira. Isso aí, qual é o objetivo dessas trilhas? Piorar a nossa agricultura, causar secas, furacões, causar chuvas intensas em alguns locais e fazer com que toda a nossa alimentação seja comprometida. Ou seja, a pessoa está ingerindo na sua alimentação muito alumínio, muito bário e metais pesados que não deveriam estar nos nossos alimentos. E isso, por consequência, deixa a vida humana mais frágil, mais suscetível a enfermidades e que aí acabam caindo na Big Pharma para se repor dessas enfermidades que são caídas. Então, veja como como diz o queijo e a faca, né? O chemtrail provoca a enfermidade é curada, não é curada, é tratada pelo meio da Big Pharma, eles lucram com isso, então eles lucram numa ponta, lucram com outra, a indústria alimentícia das indústrias multinacionais fabricam mais substâncias nocivas, então é um círculo vicioso em que o nosso ser humano está sendo alvejado por todos os lados. Por isso que a gente tem que saber disso, contrariar isso e ativar o nosso lado positivo, que é buscar uma alimentação saudável, uma vida saudável, atividades e tudo, para compensar um pouco esse excesso de substâncias químicas que são jogadas sobre a cabeça de todos nós aqui, né? Não está sendo fácil, estamos em G mundial, sabe que o alvo é você, né? E essa é uma G que ela vai ter fim, mas enquanto não tiver fim, nós seremos seriamente lesados. Então, abra o olho, através do despertar da consciência, a gente consegue prolongar a nossa vida. Muito bem, Luciano. Agora a pergunta que veio mais de 1000 durante semana passada e essa semana. O que você pode falar sobre o P. Diddy? P. Diddy, pois é. O assunto do momento, até eu fiz vários vídeos sobre o P. Diddy, né? Fiz vários vídeos, né? É um assunto que estava escondido já há muito tempo. Eu falava sobre isso já há 4 anos atrás, desde 2019 que eu falo sobre esse assunto, com os mínimos detalhes, né? Eu citei quem era, quem não era, quais os artistas envolvidos, né? E eu fui severamente criticado por isso, como sempre, né? Eu fui até o primeiro na internet que falou exatamente sobre esses rituais malignos das celebridades mundiais, especialmente de Hollywood, e dos políticos que trazem através de oferendas, né, de sacrifícios ao capiroto, eles conseguem em troca poder, fama e dinheiro e isso, todo esse domínio que nós temos. Então, existe um grupo da Terra satânico que ele produz oferendas, rituais malignos para que as pessoas deem a ele o seu fluido vital, a sua energia, e eles muitas vezes precisam, né, de pequenos, né, vou falar assim, para doar o seu fluido vital, que seria o suco de tomate, vamos falar assim para não ter problemas nas plataformas, né? Então eles precisam desse suco de tomate extraído de pequenos tomatinhos, e eles precisam disso para rejuvenescimento. Então pode ver que todas as artistas de Hollywood são, né, a pele muito perfeita, são belas, muitos deles não envelhecem, né? Nós vemos artistas aí como Brad Pitt e outros mais aí que já têm uma idade avançada e eles continuam com a pelezinha que tinham há 20 anos atrás, 30 anos. Isso aí é um mistério da ciência. Não, é o tal do famoso suco de tomate, né, que eles precisam disso. E cria-se uma espécie de um vício. Então, existem fornecedores desse produto. Então, existe um fornecedor desse produto para as celebridades de Hollywood, que era o P. Diddy. Existe um fornecedor para os meios políticos, que era o Jeffrey Epstein, que era outro, né? E existe um fornecedor para o meio esportivo, que ainda não foi dado o nome, que vai ser revelado nos próximos semanas, dias aí. Está já vindo escândalo agora no terreno esportivo, né? Celebridades do futebol, dos esportes. Então isso já acontece já há muitas décadas, não é agora, isso já acontece já desde o começo do século. E a gente está vendo agora essas atrocidades que cometiam com nossos pequenos, lembrando que nos Estados Unidos desaparecem por ano em torno de 1 milhão
desses tomatinhos, vou falar assim, tá, para vocês entenderem, 1 milhão. E no Brasil são 40 mil tomatinhos que desaparecem, né, justamente para essas coisas que eu acabei de falar. E tem outra celebridade que fornece para o meio religioso, aí vai ser um escândalo final, né? Então, veja só, eles têm fornecedor. O Pediri tinha fornecimento, era um fornecedor dos tomatinhos. Então, tanto que ele tinha uma casa ali na Star Island, em Miami, que era do lado de um porto de containers. Então, da sua casa existia um túnel que provavelmente, nós não sabemos se esse túnel ele ligava com uma casa de outros artistas, como Beyoncé e outros mais. E parece que do lado esquerdo e para o lado direito ia para esse terminal de containers, que eram containers chegados de toda parte do mundo, especialmente também do Haiti, do Brasil e outros. Então ele tinha comunicação, ele recebia esses tomatinhos, encaminhava, deixava, digamos, depositado lá nos seus túneis embaixo da sua casa, que foi tudo já filmado e fotografado, e dali ele distribuía para a elite que precisava para seus deleites, né? E depois no final eles acabam fazendo ainda uma linda janta, né? Então a coisa é muito séria, é muito mais séria do que a gente imagina. Felizmente tudo isso está sendo trazido à tona, revelando aquilo que a gente já falou desde tanto tempo atrás, confirmando agora, lembrando que a mídia e o próprio YouTube não pode mostrar essas coisas. Então, o que eles falam na grande mídia é uma ínfima fração daquilo que acontecia lá. Então, a maioria dos artistas de Hollywood estão comprometidos com essa situação e muitos do Brasil também, que vão ser revelados os nomes em breves aí. Muitos já estão desaparecendo aqui e ali, outros estão sendo substituídos por sósias e tal, né? Mas todos eles serão responsabilizados por essa situação e a pena para todos esses é a pena capital, não tem outra, não tem outra. Muito bem, Luciano, tem outra pergunta já nesse tema de artistas internacional. O pessoal está vendo muito na internet nesses últimos dias uma figura que o pessoal está dizendo que ele é o Michael Jackson, reportagens e tal. E a pergunta é, Michael Jackson está vivo? Sim, está vivo. Eu tenho informação até que ele poderá, eu não confirmo essa informação, mas existe um boato que ele vai depor contra o P. Diddy num julgamento, mas isso aí só depois que ele aparecer, né? Mas existe um comentário aí que ele se ofereceu ou falou, levantou essa possibilidade de ele dar depoimentos contra o P. Diddy e contra vários outros. Na verdade, o Michael Jackson, ele forjou a sua partida justamente porque ele não queria participar desses rituais e dessas festas que faziam de tudo lá, inclusive com, né, a alimentação dos tomatinhos, como eu falei, né? E ele, como era uma pessoa muito do bem, ele disse assim, não, eu não quero, né? E aí a ameaça para quem se volta contra os seus chefes é a eliminação da pessoa, né? Então eles disseram, ou tu participa da festinha, de acordo com o que a gente vai mostrar aqui, ou tu vai ser ceifado, né? E aí ele pensou assim, não tem opção, é você e sua família. Então ele não tem opção, a opção dele é dar no pé, né? Então de fato ele forjou sua partida, ele tem uma empresa americana que faz essa parte burocrática, ele sai com outro cabelo, outra roupa, outro documento, passa a ter uma vida paralela com outro nome, né? Existe boatos até que ele veio para o Brasil, se refugiou em alguns locais ali do Nordeste e tal, mas isso são apenas boatos. Mas ele se refugiou em alguns locais. E ele está agora se mostrando cada vez mais, inclusive ele tem um Telegram também que ele está falando, e tem fotos dele por aí. Inclusive a Carol Capel também, que é uma grande youtuber, mostrou fotos dele e ela também concorda que ele está aparecendo aí. Então não só ele, como vários outros vão aparecer em breve. E nós vamos ter a confirmação de tudo isso que a gente vem falando já há tanto tempo e da qual muitos de nós fomos zoados e zombados por estarem falando uma coisa desse jeito, né? E as pessoas dizem, que loucura, imagina, ele já foi enterrado. Não, ele estava, inclusive ele estava participando até do próprio velório dele, né? E outras coisas mais. E não só ele, tem muitos outros que também estão aparecendo e vão aparecer. Por que não apareceram até agora? Porque eles correm risco de vida, né? Porque aquele mesmo grupo que ameaçou ceifar a vida deles poderá ainda fazer o mesmo se eles aparecerem. Então eles não são loucos de aparecer, eles só aparecerão quando houver o mínimo de segurança para que eles não sejam abatidos novamente e de fato maneira real, né? Então vamos aguardar, acho que os próximos momentos da Terra vão ser muito intensos e todos aqueles que não acreditavam nisso vão ter surpresas assim muito agradáveis para aqueles que são os comunicadores aqui. Fale sobre a Camela.
Bom, a Kamala, como eu já falei, ela é uma figura do sexo masculino, o nome dele é Kamal Aroush, já falei várias vezes sobre isso, né? E ela é uma cidadão britânico que não poderia nem concorrer. Se entrar, seria uma farsa, porque a Constituição não permite que cidadãos britânicos ou estrangeiros participem da presidência. Então, ela está até como um bode expiatório ali, né? Toda a canhota americana está acreditando que ela tem chance de ganhar, porque se eles mexerem nas cartolas mágicas, né, as caixinhas mágicas, como foi feito em outros locais, ela tem até chance de se eleger, mas tudo não passa de um grande teatro, porque a gente sabe que o americano não suporta essas pessoas da canhota. O americano é muito desperto, né? O americano está assim em peso, indo nos ralis do Loirão e tudo mais. Então, tem muito teatro que a gente não sabe o quanto é de real e o quanto não é. Essas pesquisas falsas que aparece a Kamala em primeiro lugar, isso são pesquisas pagas, né, pelo sistema. O sistema tem ainda um grande trunfo na sua mão, que é a mídia, que é o controle pelo dinheiro. Então eles compram o que eles quiserem. Eles compram a mídia, compram institutos de pesquisa, compram o juiz, eles compram até a mãe deles, né? Então, enquanto eles tiverem tanto esse poder de dinheiro na mão, eles ainda têm alguma chance de tentar vencer, né? Mas pelo que eu estou sentindo, os próximos 30 dias aí vão ser bem intensos aí com muitas coisas, e eu acho que cada vez mais a força dessa canhota mundial está caindo. O mundo não aceita mais a canhota no mundo, o mundo quer liberdade, o mundo quer expressão, quer progresso, quer valores conservadores, e não esses valores absurdos aí impostos por essa agenda fracassada aí que eles estão impondo sobre a humanidade. Certo. Qual alerta do general Flynn fez aos americanos? Pois é, o general Flynn ele apareceu num programa do Alex Johnson, que é o maior podcast americano, um dos maiores do mundo, né, um grande podcast. E ele apareceu lá dia 30 de setembro agora de 24, e ele disse exatamente essas palavras. Eu até tenho um vídeo que eu traduzi a entrevista dele, né? Eu fiz uma tradução simultânea muito bonita. Ele disse assim que os Estados Unidos se preparem que os próximos 37 dias, né, se ele falou isso em 30 de setembro, então equivale até 5 de novembro, então que os próximos 37 dias seriam muito intensos, com fenômenos muito estranhos e coisas assim, muito fortes acontecendo para o povo americano. E ele alerta, inclusive, que as pessoas tenham preservação na sua casa, tenham alimento, tem alguma coisa, porque alguma coisa muito forte poderá acontecer, e de fato está acontecendo, já com a vinda desse furacão que foi semeado pela NO, né, estamos vendo que uma boa parte da população ali da costa leste está sofrendo grandemente com esse Milton, e com outro que poderá vir ainda maior, que deve vir para os próximos tempos, se assim eles conseguirem fazer, né? Então eles fizeram o Helene, fizeram agora o Milton, agora poderão fazer um outro para que coincida com a data das eleições americanas. Então ele alertou que a população esteja preparada para tudo que acontecer, e ele não falou o que, nem nada, mas está no meu canal toda a entrevista com o General Flynn, diz lá, General Flynn faz alerta à população americana. Mas em resumo, assim, ele está falando que coisas muito fortes devem acontecer e que esse sistema todo deve ruir em breves tempos, após essas colocações que ele fez lá, de que seria possivelmente um furacão ou talvez até mesmo o EBS, né? Não sabemos, mas alguma coisa assim grandiosa, ele falou da boca dele, o General Flynn. Casualmente o General Flynn é o filho da Marilyn Monroe, né? E ela está viva também, ela está aparecendo aí com ele. Eu tenho várias fotos dela, Marilyn Monroe com o filho dela, que é o General Flynn, que é um grande aliado do Loirão. E então ele está alertando assim que coisas fortes se preparem, porque e se acontecer coisas fortes lá no hemisfério norte, no Brasil também há um reflexo, e nós também teremos alguma reflexão daquilo que acontecer lá. Então, nós não estamos imunes aqui a nenhum ato grande que pode acontecer. E eles sempre falam, algo grande está por vir, nada pode parar o que está por vir, né? Então, não vamos se fixar em datas, né? Não, a pessoa diz, não aconteceu em novembro, não vai acontecer mais. Em algum momento nós teremos atividades assim muito grandes ao longo dos países do hemisfério norte e também do hemisfério sul, que é o Brasil, né? Então vamos aguardar isso com tranquilidade, porque isso a gente chama aqui a limpeza final dessa maldade que está se expondo para todos verem.
Muito bem, Luciano. Fale sobre outras celebridades que estão vivos. Pois é, tem vários nomes que estão aí. Até eu tenho nomes de alguns deles. Né? Além do Michael Jackson, temos a Janis Joplin. Eu até tenho um nome aqui, eu vou ler para vocês aqui. Tem a Jimi Hendrix, Jim Morrison, John Lennon, Michael Jackson, tem o Fred Mercury, o Elvis Presley e tem vários outros aqui. Diana Spencer, a Princesa Diana, JFK Jr., Kurt Cobain. Eu estou olhando aqui, tem vários, eu tenho centenas aqui, tá? Parece que são mais de 600 artistas que estão vivos. Eu nem vou ler o nome de todos aqui, porque são muitos. Então, eles de fato estão vivos e eles estão sobre esse programa de proteção à testemunha. Eles justamente forjaram sua partida, Whitney Houston, nossa, tem muitos aí, eu não sei de cor todos, né? Eles forjaram esse programa porque justamente eles foram ameaçados pelos seus chefes. Olha, você tem que participar dos rituais lá com os pequenos, fazer maldades, etc e tal, fazer sacrifício para o capiroto, né? Eles disseram, não, eu sou uma pessoa cristã, sou do bem, tô fora nisso aí, não quero de jeito nenhum. E aí eles são ameaçados, ou tu faz, ou tu, né? Então eles não têm outra opção, ou eles são ceifados de verdade, né? Ou eles fingem a sua partida, que é o que eles escolheram, e deixam o tempo correr a favor deles, né? Então, infelizmente, isso aconteceu lá e aconteceu no Brasil. Existem muitos também aqui no Brasil que estão vivos e vão se mostrar no momento oportuno. Eu não tenho a lista deles aqui, mas alguns eu tenho, né? Alguns eu não sei de cor todos, mas no momento certo nós vamos ver também isso, né? Então, é muito sério o que está acontecendo. Muito bom, Luciano, a gente acaba por aqui hoje. Hoje é só uma rajada e logo mais a gente vai ter mais gravação contigo. Eu sei que o teu tempo está estourado. Hoje tu me pediu que tu tem muita gravação. Te agradeço a tua disponibilidade. E o Matrix Podcast Fala Luciano encerra por aqui hoje, mas aguardamos para os próximos capítulos aí. Pessoal que nos segue aqui, quem ainda não nos segue, aproveita para seguir. Segue também o Luciano César, número 7, nas redes sociais e na rede vizinha. Estamos todos aqui para trazer as informações para vocês. Luciano, muito obrigado. Pode deixar as tuas considerações finais. Fernando, e todos vocês, eu quero deixar uma mensagem assim muito importante, que nós estamos vivendo um tempo de ouro na Terra, um tempo do grande despertar. Então, todas as verdades que foram ocultadas da humanidade até então, elas estão sendo trazidas para nós aqui. Eu tenho até um curso que se chama Revelações da Era de Aquário, que eu vou lançar em breve, que são todas as coisas que foram escondidas da humanidade ao longo de séculos e milênios, que foram ocultadas justamente porque eles queriam domínio. Então agora é a época da libertação, de todos buscarem o seu despertar da consciência e a nossa essência interior. Então continue nesse caminho do despertar, que é sem volta. Você vai ver como muitas coisas vão trazer para a sua felicidade. E sabe que dias melhores estão sendo preparados para todos nós aqui. Acredite, pois Deus está no comando e a luz sempre vence, tá? Um grande abraço aí, tchau, valeu. Valeu, tchau, tchau.